Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença nessa escola bíblica dominical desta manhã de domingo. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, eu agradeço ao Senhor por você estar aqui conosco nesta manhã, aprendendo mais uma porção, mais um trecho da palavra do Senhor, né? Mais uma lição que é muito importante para as nossas vidas, né? Porque o Senhor tem preparado lições maravilhosas nesse trimestre, né? Lições que são voltadas para assuntos da nossa atualidade, assuntos que têm a ver com os dias que nós temos vivido, né? E hoje nós vamos estudar a lição número 13, o cristão e a cultura, né? Tem alguma coisa boa neste mundo? E aí, tem alguma coisa boa neste mundo, irmãos? Vamos então orar ao Senhor nesta manhã, pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos ajude, pedindo ao Espírito Santo do Senhor que fale ao seu coração, que o seu coração se acalme neste momento, para que nós possamos realmente estudar a palavra do Senhor com afinco, com desejo de aprender, com desejo de aplicar a palavra do Senhor aos nossos corações, às nossas vidas diárias. Por isso eu vou orar neste momento para nós entrarmos na nossa lição desta manhã. Vamos orar? Feche seus olhos, acalma o seu coração e peça ao Senhor que te ajude nesse momento a entender a sua palavra. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, para louvar o teu nome, para aprender, ó Deus, para te conhecer melhor, Senhor, para falar de assuntos, ó Deus, que são do nosso dia a dia, são, Deus, assuntos que realmente fazem parte da sociedade que nós vivemos, que o Senhor nos colocou, mas nós não podemos estar alienados, ó Deus, em relação aos assuntos que estão à nossa volta, que nos rodeiam, Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos nesta manhã, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude, Senhor Deus. Abençoe cada um irmão meu neste momento, cada um que está nos assistindo ao vivo ou em outro momento, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao coração dessas pessoas, Pai. Eu te peço nessa manhã, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nossa lição, como eu disse, vai falar sobre o cristão e a cultura, né? E ela é dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre o engajamento com a cultura. O segundo tópico vai falar sobre o engajamento crítico com a cultura. E o terceiro, a mensagem para hoje, né? E para isso, para continuar aqui com a lição, nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Gênesis 1, 26 a 28. A palavra do Senhor diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Até aqui. Esse texto nós vamos usar para falar sobre o primeiro assunto do primeiro tópico da nossa lição nesta manhã, né? A primeira coisa que nos vem à mente quando a gente fala de cultura é o que vem a ser a cultura, né? A cultura, segundo o dicionário Aurélio, é o complexo dos padrões de comportamento das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade ou uma civilização, né? Em outra definição, nós encontramos que a cultura é compreendida como os comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre outros aspectos, né? Então, tudo que se refere à realidade social de um povo ou de uma nação, né? Ou de grupos lá no interior daquela sociedade, né? Com valores, atitudes, crenças, costumes, língua,
arte, história, símbolos, tudo isso tem a ver com arte, né? Tudo isso tem a ver com cultura, tudo isso tem a ver com cultura, né? E diante dessas definições, quando a gente fala de cultura secular, muitos cristãos defendem que tudo na cultura é mal, né? E demoníaco, né? Portanto, ela deve ser rejeitada por completo, né? Mas nós também temos outro grupo que se relaciona bem com a cultura, sem avaliar nada, né? Como se ela fosse inofensiva, né? E sem influência do pecado. Tem um grupo que se afasta completamente da cultura, não quer saber de nada de cultura, de arte, de televisão, de nada, se aliena completamente, mas tem um outro grupo que se relaciona bem, né? Até bem demais, e esquecendo que a cultura ela está sob a influência do pecado, né? Então é muito interessante nós analisarmos esses dois aspectos, né? Aí eu pergunto, né? Como os cristãos devem se relacionar com a cultura, né? Existem limites nessa relação, né? O que a Bíblia nos ensina nesta questão sobre a cultura, sobre esse relacionamento, sobre como se relacionar? Nós estamos nesse mundo, né? Então nós nos relacionamos de alguma forma com esse mundo, com cultura, com tudo que há nesse mundo, né? Mas temos que tomar cuidado, temos que ser críticos, né? Os cristãos vivem grandes desafios todos os dias, e um deles sem dúvida, a sua relação com a cultura onde estamos inseridos, né? A cultura sempre foi e sempre será um grande desafio, né, para nós, e ao enfrentá-la, algumas opções lhes são apresentadas. A primeira, aquilo que eu falei, o homem ele pode se amoldar-se a ela, pode rejeitá-la completamente, ou tentar viver de maneira que traga redenção à cultura, né? De maneira geral, a cultura, como eu disse antes, ela se define como os valores, como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular, que inclui artes, né, como eu falei, religião, ética, costumes, maneira de se divertir, de se organizar em grupo, né, e etc. Toda essa mescla de ingredientes constitui a beleza, né, da cultura, mas também a torna potencialmente perigosa, especialmente no tocante ao relacionamento do cristão com a mesma, né? Mas por quê? Porque, queridos, não existe cultura neutra, tá? Pura ou inocente. Não existe. Não existe. Toda expressão cultural traz consigo o reflexo da situação moral e espiritual de todos que a compõem. Nós sabemos que sofremos a influência do pecado, né? A cultura ela sofre a influência do pecado. A queda trouxe essa condição para o homem, né? Mas para alguns cristãos, tudo na cultura é mal, como eu falei, demoníaco, né? E deve-se, portanto, rejeitá-la inteiramente, né? Por outro lado, há cristãos que se relacionam com a cultura e sem avaliar nada, como se ela fosse neutra, inofensiva, né? Isso também é um grande risco, o de se perder nesse meio e não fazer nenhum tipo de diferença neste mundo, né? Todos nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz, né? Mas se nós nos misturarmos, né, no meio das trevas e a nossa luz não brilhar para mostrar o caminho, para fazer diferença, não vai ter sentido a nossa vida cristã, né? Como Deus nos criou irmãos, como Deus nos criou e para que Ele nos criou, né? Para sermos envolvidos com a cultura. Mas de que maneira nós temos que nos envolver com a cultura? Quais as instruções que Deus passa para nós, para que nós venhamos a nos relacionar, né, sem ferir a santidade de Deus, sem ferir, sem de alguma forma trazer, né, ser pedra de tropeço, ou trazer influência negativa, ou sofrer influência negativa da cultura em nossas vidas, né? E a primeira parte da lição nessa manhã vai falar do engajamento cultural, né? Como nós lemos agora, há pouco, em Gênesis 1, 26 a 28, Deus criou o homem, né? E criou o homem e deu objetivos para o homem, né? Na criação, Deus fez um pacto com Adão e Eva,
evidenciados a partir de várias ordenanças e responsabilidades que o homem teria que cumprir em seus relacionamentos com Deus, né, com o homem e com a criação. Então são 3 mandamentos, né, que Deus deixou para o homem, ou 3 formas, ou 3 instruções de como o homem deveria se relacionar com Deus, com o próprio homem e com a criação, né? Essas ordenanças elas são chamadas de mandatos, mandato cultural, né? Mandato social e mandato espiritual. O mandato espiritual tem a ver com o relacionamento nosso com Deus, que estabeleceu com portadores de sua imagem e sua semelhança no homem e na mulher que foram criados por ele. Deus desejava ter um relacionamento íntimo e pessoal, né? Estabelecendo um dia de descanso, por exemplo, para que o homem pudesse nesse dia adorar, tivesse sua atenção totalmente voltada para Deus, né? Deus, quando criou o homem, estabeleceu uma ligação especial com ele, onde existia uma comunhão amorosa, exercida no andar com ele diariamente, conversando com o Senhor em intimidade, né? Expressando amor, honra, devoção e louvor ao nosso Deus. Essa comunhão, irmãos, ela foi quebrada com a queda do homem. Devido ao homem não ter honrado a Deus em não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vínculo, então, perfeito com o Senhor, ele foi quebrado, ele foi manchado. Porém, Deus não deixou o homem desamparado. Ali mesmo ele anunciou o plano de redenção ao homem. Gênesis 3,15 vai falar sobre isso. A mensagem de um pacto gracioso que iria trazer à sua criação a salvação, usando de sua graça para com o homem caído, né? Ele também ordenou um mandato social que fala de como nós devemos nos relacionar em sociedade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como macho e fêmea. E este mandado ele provê a base ordenada para o casamento e para a família, né? O mandato social é a base para o mandato cultural, pois a família se desenvolve a sociedade e a cultura. Portanto, o casamento não é invenção humana, né? É mandado de Deus e deve ser obedecido e cumprido. Gênesis 1:28. Também Deus estabeleceu um mandato cultural, né, que traduz o compromisso do ser humano de cuidar da criação e administrar do jeito que agrada ao Senhor. O homem foi colocado para supervisionar de todas as formas de vida na terra. Este governo envolve trabalho também, né? O domínio e sujeição, está lá em Gênesis 1:28, a guarda e o cultivo, Gênesis 2:17, são ordens claras com relação a este mandado cultural, né? E a responsabilidade do homem era cuidar, guardar, né, desfrutar da criação, né? A política, o trabalho, a educação, artes, lazer, tecnologia, indústria, devem ser ou deveriam ser desenvolvidos com os padrões e valores estabelecidos por Deus, né? O trabalho do homem não é uma opção, e sim uma ordem, né? O trabalho é um mandado de Deus para o homem. Por isso devemos entender que a nossa profissão deve honrar, né, a Deus, seja em que área for em que área for que a gente escolher para exercer a nossa profissão, né? Muitos entendem que o trabalho é um peso ou uma tarefa que só tem por objetivo o sustento da família, né? Muitos cristãos entendem que este mandado como secular, ou seja, tudo aquilo que está ligado ao mundo físico e temporal, não tendo nada a ver com a área espiritual, com a nossa área espiritual, com a nossa vida espiritual. A Bíblia ela nos mostra exatamente o contrário. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Por isso, não existe esse dualismo, né? Essa separação entre o sagrado e o secular. Como cristãos, como agente da graça de Deus, da graça salvadora de Cristo, trazemos outras pessoas ao conhecimento de Cristo, para conhecer a Cristo. Mas nós também somos agentes da graça comum de Deus, né? Preservando e renovando a sua criação, defendendo as instituições como a família, como a sociedade, e denunciando, irmãos, as falsas
cosmovisões, né? E é interessante que Tiago ele vai falar lá em Tiago 1,17 que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, né? Então, se existe verdade, se existe beleza estética, sabor, harmonia entre em produtos e textos culturais, né? Que se harmonizam e não ferem princípios bíblicos das Escrituras, né? Produzidos por não cristãos, por exemplo, eles podem ser recebidos como uma expressão da graça comum de Deus. Mateus 5,45 diz que Deus faz chover e faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Isso é a graça comum de Deus comunicada a cada um de nós, comunicada aos homens. Devemos sempre, queridos, nos lembrarmos de que a igreja é para o mundo e contra o mundo. Ou seja, a sua relevância para o mundo consiste em seu envolvimento com a cultura, mas depende da contraposição aos aspectos pecaminosos da cultura. Nós temos que nos envolver, sim, mas tomar muito cuidado, irmãos, com os aspectos pecaminosos da cultura. A gente tem que ser crítico em relação àquilo que a gente vê, que a gente ouve, aquilo que a gente participa, aquilo que a gente muitas vezes se envolve, né? Então, até aqui nós vemos a primeira parte da nossa lição desta manhã, que vai falar sobre o engajamento do cristão, do homem com a cultura. O nosso engajamento, como deve ser o nosso engajamento com a cultura? Nós devemos nos envolver, sim, né? Mas sermos criteriosos com aquilo que a gente faz, com aquilo onde a gente participa, por onde a gente anda. Nós devemos ser criteriosos, afinal de contas, Deus nos deu um mandado cultural, e esse mandado ele envolve o cuidado, o zelo, o cultivo e o desfrute de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor proporciona para nós. Então nós vamos entrar agora no segundo ponto da lição, que fala sobre o engajamento crítico, né, com a cultura. E aí eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler aquele famoso texto de Paulo, Romanos 12, 1 e 2, que muita gente recita de cor, né, que fala sobre: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, o texto que nós acabamos de ler agora, Paulo apresenta a resposta ao cristão, para o cristão diante de todas as situações que nós vivenciamos neste presente século. Paulo vivenciou isso lá no passado, lá no primeiro século, e nós também vivenciamos. E como nós, como cristão, devemos, a nossa responsabilidade pessoal como cristão, como servos do Senhor, em meio a este mundo, em meio a esta cultura tão pecadora, tão mal, né, que nós temos vivenciado no nosso presente século, né? Como resposta ao amor de Deus, devemos viver um estilo de vida contracultural nas mais diversas esferas da vida, né? Na esfera familiar, né, é muito importante o cuidado com as nossas famílias, né? As nossas famílias, elas devem experimentar a plenitude de Cristo nos relacionamentos, né? Para que as famílias cristãs sejam um exemplo vivo nesta cultura de famílias que se desfazem, nesta cultura que apoia o divórcio, apoia o adultério, nesta cultura que apoia o fim da família, o fim da instituição família, né? Nós também devemos ser criteriosos nas nossas relações com o trabalho, né? Nosso trabalho secular não deve ser encarado como um castigo, né? Neste contexto, devemos apresentar
nosso melhor desempenho como servos do Senhor, como exemplos de honestidade, como exemplos de pessoas éticas, né, do serviço com amor, né, como se fosse para o Senhor. A palavra de Deus, fazer tudo como se fosse, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. É como se estivéssemos desenvolvendo as nossas atividades no nosso trabalho, como se o nosso patrão fosse o Senhor. Né? Trabalhar com respeito aos nossos patrões, trabalhar com respeito aos nossos chefes, trabalhar com respeito aos nossos parceiros, né? Tudo isso demonstrando a nossa conduta como cristão para transformar o ambiente em que nós estamos inseridos, né? Nas relações também com as sociedades, nós devemos ser verdadeiros, honestos e tratar a todos com amor, com respeito, sem fazer distinção de pessoas. Queridos, quantas vezes nós temos feito como a cultura nos manda fazer? Nós temos feito distinção de pessoas, temos muitas vezes criticado pessoas, né, sem entender o motivo que aquelas pessoas agem ou reagem daquela forma. Nós temos que ser sal e luz para esse mundo, nós temos que mostrar para esse mundo qual é a nossa conduta diante de uma cultura tão mal, tão mundana, né? Que expressa os valores do mundo, né? O egoísmo, o egocentrismo, o homem como centro, o homem como a mais importante, né? Cultura que não tem caráter, não tem critério, cultura que é podre. Então nós temos que mostrar para as pessoas que estão ao nosso lado, que nos rodeiam, como deve ser a nossa conduta, né? Diante de tudo isso aí, diante de tantas coisas ruins, tantas coisas más, né? Quantas coisas na cultura que não servem para nada, são lixo, são verdadeiros lixo, né? Mas nós como cristãos, né, como condutores do amor do Senhor, né, como condutores das verdades cristãs, nós devemos mostrar para este mundo, mostrar para essa cultura como ela pode ser uma cultura boa, né, como ela pode ser uma cultura que exale o bom perfume de Cristo, sem extravagância, sem fazer coisas que realmente desagradam ao Senhor. Nós somos agentes de transformação dessa cultura que nós vivemos aí. Então a pergunta que nos cabe responder nesta manhã é: por qual razão não podemos, né, como Paulo disse, nos conformar com a cultura que Deus nos colocou, né? Que há de tão errado com este mundo, né, irmãos? Que há de tão errado? Esse mundo tem sofrido mal e perversamente a ação do pecado, né? As pessoas têm sido más, tem sido tudo que se produz é tudo voltado para o mal, voltado para o pecado, a maioria das coisas. Então nós como cristãos, né, temos que ser a diferença nesse mundo, né? Muitos cristãos, né, como eu falei antes, se posicionaram de forma totalmente contrária à cultura ao longo dos tempos, né, criando um tipo de isolacionismo. Nesse grupo houve e ainda há a tentativa de estabelecer uma distinção rígida do que é supostamente sagrado e do que é supostamente secular, né? Outros, por sua vez, acabaram abraçando totalmente a cultura, aceitando elementos claramente que são contrários à palavra de Deus, né, sob o pretexto de serem apenas aspectos culturais, né? Nós devemos aceitar, porque faz parte da nossa cultura. Só que não é bem assim, irmãos. E obviamente que ambos os posicionamentos estão errados e são perigosos, né? O primeiro está errado porque biblicamente não há essa distinção entre sagrado e secular, né? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmo 24:1 vai dizer isso, né? O mundo e aqueles que nele vivem, né? Tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Tudo foi feito para o Senhor, foi feito pelo Senhor e para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ele vai falar isso lá em Timóteo, 1 Timóteo 4, de 4 a 5.
Além disso, Paulo também ele vai escrever que devemos glorificar a Deus em todas as coisas que fazemos em nossas vidas. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer isso. Aqueles que tentam separar artificialmente o sagrado do secular acabam criando uma subcultura cristã que muitas vezes, queridos, ela se apresenta como uma cópia, como uma imitação da cultura secular que a gente vê aí. E o segundo grupo, que abraça totalmente a cultura, também erra porque ignora o fato, como eu disse lá no início, na minha introdução, que o pecado ele atingiu totalmente a raça humana. Ele atingiu a raça humana, a criação. E tudo aquilo que foi produzido pela raça humana vem manchado pelo pecado. O ambiente que nós vivemos está manchado pelo pecado. A criação sofre com o pecado, sofre pela ação do pecado do homem. E essas pessoas elas tentam incorporar ao cristianismo todo e qualquer elemento cultural, adotam um relativismo e se transformam e se tornam até coniventes e até propagadores de costumes, ideologias e atividades que transgridem a lei moral do Senhor. Então, queridos, que coisa, Até pessoas que se dizem cristãs fazem propaganda. Como exemplo disso, pessoas que são cristãs que defendem a legalização das drogas, defendem o aborto, cristãos que enxergam comportamentos imorais e desonestos como simples traços da cultura que devem ser aceitos. Então, quer dizer, aceitam a cultura sem um senso crítico, sem analisar à luz da palavra do Senhor, para ver se realmente aquilo ali tem algum proveito, tem algum ensinamento, tem algum valor bíblico, tem algum valor moral. Precisamos ser críticos, sim. Somos chamados para confrontar e redimir a cultura decaída que se apresenta a nós todos os dias. Nós vivemos neste mundo, não temos como viver numa bolha, não temos como viver em um outro planeta, nós somos deste mundo. E enquanto vivemos aqui nesta terra, temos que ser diferenciados, temos que mostrar os padrões bíblicos, os valores bíblicos para redimir a sociedade, a cultura na qual nós, como cristãos, como igreja do Senhor, estamos inseridos. Então, irmãos, assim nós finalizamos a segunda parte da nossa lição desta manhã, que vai falar sobre o engajamento crítico com a cultura. E o texto que nós lemos lá em Romanos 12, de 1 a 2. E agora nós vamos entrar na terceira e última parte da lição desta manhã, que ela vai falar sobre a mensagem para hoje. O autor da lição ele vai colocar que nós vivemos no teatro da glória de Deus. Nós vivemos na presença de Deus cada segundo, cada milésimo de segundo. Nós estamos na presença, não temos como fugir da face do Senhor, não temos como fugir da presença do Senhor. Portanto, devemos evitar o dualismo que separa o sagrado do secular. Precisamos entender que tudo o que fazemos em nossos relacionamentos é para a glória de Deus, como falei lá atrás, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É possível, irmãos? Sim, é perfeitamente possível, porque nós somos separados para isso. Nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos ajuda. Nós temos a palavra do Senhor como regra de fé e prática. Como regra de fé e prática. Então, para nós sermos separados, para nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor, nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra do Senhor. Porque, assim, irmãos, mesmo estando em Cristo, nós ainda temos um corpo que precisa. Por isso que nós falamos, nós estamos neste mundo. Nosso corpo ele precisa de comer, de se banhar, de se vestir. E nós continuamos lendo livros, revistas, jornais, ouvindo músicas, assistindo filme.
visitando parques, passeando em shoppings, né? Usando a internet, trabalhando, buscando uma formação cultural, buscando uma formação profissional, né? Fazendo o nosso melhor, buscando nos aperfeiçoarmos em busca de melhores salários, de melhor condição social, né? Continuamos casando, tendo filhos, né? E apreciando as belas artes, né? Tirando fotos, né? Fazendo filmagens. Quantas pessoas adoram, vai passear, tira foto, faz filmagem, né? Nós continuamos lanchando nas ruas, nas lanchonetes, né? Fazendo festas de aniversário, nos confraternizando com jantares, com encontros. Esse é o mundo que a gente vive, essa é a nossa cultura. Tudo isso está inserido na nossa cultura, né? Nós continuamos humanos dentro de um contexto inevitavelmente cultural. Tudo isso faz parte da nossa cultura. Tudo isso, não tem como a gente fazer isso separadamente da cultura, né? Tudo que vestimos precisa refletir valores cristãos. Né? Não é porque a nossa cultura, as pessoas usam roupas que são depravadas, são sensuais demais, né? Que nós vamos usar como cristãos, né? Mini-saias, as mulheres usando mini-saias, shortinhos, cortina, porque a cultura leva para isso que nós como cristãos vamos fazer também. Porque nós estamos inseridos nessa cultura, nesse mundo, nós temos que ser diferente. Tudo que consumimos e compramos, né? Nós temos que ser críticos, né? Que tipo de marca nós estamos consumindo? Qual é a cultura dessa marca? O que essa marca defende? O que essa marca, qual a propaganda? Qual é o interesse dessa marca? Ela faz propaganda de coisas que ferem os valores cristãos, os valores morais? Se faz, irmãos, não vamos evitar de consumir produtos de determinadas marcas. Há pouco tempo nós vimos aí uma marca de sanduíche que é adepto da homofobia, que é adepto da mudança de sexo, né? Para crianças, inclusive, irmãos. Então, por que nós vamos continuar consumindo produtos dessa marca? Né? Outra forma que nós temos que olhar nos nossos relacionamentos, como a nossa forma de como nós fazemos as coisas, de como nós negociamos, de como nós fechamos negócios, tem que ser de forma honesta. Nós temos que ser influenciadores dessa cultura, né? Como nos relacionamos com as outras pessoas, ser verdadeiros, ser ético, ser honesto, agir com amor, né? Nós sabemos que a nossa cultura, os relacionamentos, na maioria das vezes, são relacionamentos que um desconfiando do outro, né? Um relacionamento que não é honesto. Se eu puder passar a perna, como diz aí a cultura, né, essa cultura moderna, se eu puder levar vantagem nos meus relacionamentos, né, nos meus negócios, se eu puder usar de falcatruas, de mentiras, o mundo vai usar, a cultura ensina assim, mas como cristãos nós não podemos agir assim, nós não podemos, nós devemos buscar refletir uma ordem eterna que Deus plantou em nosso coração, né? Lá no início, quando o Senhor criou o homem, fez o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, né? E essa imagem e semelhança, ela tem sido aperfeiçoada em nós através de Cristo em nossas vidas, através do Evangelho em nossas vidas. E esse Evangelho, ele pode e deve, né, e precisa transformar essa cultura que nós vivemos. Entendeu, irmão? Entendeu, minha irmã? Nós devemos ser criteriosos, nós devemos ser cuidadosos, nós devemos ser zelosos, porque somos chamados a isso. Somos chamados a levar, a mostrar o nosso caráter como cristão, a diferença que há em nós como servos do Senhor, e mostrar isso nos nossos relacionamentos, em qualquer tipo de relacionamento, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa empresa onde a gente trabalha, no nosso relacionamento com os nossos patrões, com os nossos pares, com os nossos colegas, no nosso relacionamento com os nossos vizinhos,
né? Sermos bons vizinhos, né? Não provocar, não fazer nada que traga, né, rixa, que traga brigas entre nós vizinhos da nossa comunidade. Essa é a nossa função como servo do Senhor, ser sal e luz para esse mundo, mostrar para esse mundo que o nosso Deus, Ele pode, mesmo em meio a essa cultura que é consumista, que é depravada, né? O homem, como servo do Senhor, ele pode e vai fazer diferença quando ele é usado pelo Senhor para ser sal e luz dessa terra. As nossas ações e atitudes, elas vão glorificar e as pessoas vão ver, né? E vão ver em nós, né, atitudes diferenciadas, atitudes realmente que agrada, né, atitudes de amor, que vai fazer com que as pessoas sejam atraídas para Cristo, atraídas pelo Evangelho, para o Evangelho, para conhecer o caminho, para serem transformadas pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, nós como igreja do Senhor, nós somos chamados a produzir cultura no teatro da glória de Deus. É isso que o autor da lição vai falar aqui para a gente, né? Se o mundo é um mundo de Deus, né, não podemos e não devemos restringir nossas ações a quatro paredes. Né? Não podemos e não devemos restringir as nossas ações a simplesmente ali na igreja, dentro da igreja e só para nós. Né? Nossas contribuições culturais não podem ficar só para nós, como cristão, como igreja do Senhor. Elas devem refletir o melhor de Deus em nós, na sociedade, na cultura, nas relações que temos com os diversos tipos de pessoas, com os diversos tipos de coisas, com os diversos tipos de cultura que nós vemos por aí. Então, se nós pudermos influenciar, se nós pudermos fazer o melhor, né, nós vamos fazer sim, para mostrar para essas pessoas que elas não precisam elas não precisam de coisas erradas para se divertir, de coisas erradas para serem felizes. Elas podem ser felizes sim, escolhendo fazer o certo, escolhendo fazer coisas com valores morais, éticos e verdadeiros. Amém? Somos chamados também a influenciar e a transformar a cultura. Somos instrumentos de Deus para manifestar os valores do reino de Deus em tudo que fazemos, hein? Incluindo, né, a formação, a transformação da cultura, dos valores culturais presentes na sociedade que nós vivemos, nós estamos inseridos, né? Não temos como esconder dentro de uma bolha. O autor da lição ele vai dizer isso. Nós não temos como nos esconder dentro de uma bolha, né? A fuga para evitar a contaminação pode ser uma saída, né? Mas não podemos nos esquecer que somos mordomos de Deus e esta fuga pode prejudicar nosso papel de ser sal e luz neste mundo. Se nós vivemos isolados, o isolamento radical, não nos envolvermos com as pessoas que propagam uma fé diferente da nossa, uma cultura diferente da nossa. Se nós, de alguma forma, nós não podemos, como diz Salmo 1, né, se envolver de tal maneira que essas pessoas influenciem as nossas vidas. Não, nós devemos nos envolver para transformar, com o intuito de transformar, de ser usados pelo Senhor para transformar, para levar a essas pessoas valores cristãos, valores morais que agradam ao Senhor. Portanto, nós devemos nos acautelar, né, com o consumo sem critério da cultura, né? Precisamos ser criteriosos, como eu venho falando aqui ao longo da minha fala. Precisamos ser criteriosos. A igreja ela não pode se alienar, né? Pois corre o risco de se fechar e se transformar em uma comunidade religiosa que não faz nenhuma diferença neste século, né? Paulo diz lá em Romanos 12:1, nós devemos transformar este mundo pela renovação da nossa fé, né? Do nosso conhecimento. E aí nós vamos experimentar, e para que o mundo também possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Não podemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, né? Mas também não
podemos nos misturar de tal maneira que nós também passamos a construir, né, a divulgar, a propagar lixos culturais, né? Pois aí nós seríamos tão irrelevantes quanto parecidos com o mundo. E aí não faríamos diferença nenhuma neste mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença, não é isso? Nós somos chamados para fazer a diferença, para levar a palavra que transforma, que muda, e que muda situações, que muda a cultura, né? Nós temos exemplo, né, a seguir. Quem pode ser o nosso exemplo? Quem é que nós podemos olhar assim? Esse é o exemplo que eu preciso seguir, né? Porque se nós formos pensar em exemplo, nós não podemos deixar Jesus Cristo de fora, porque Ele foi o nosso maior exemplo. Ele foi engajado na sua cultura, na cultura da sua época, né? Ou vocês acham que na época de Cristo não tinha uma cultura corrompida, não tinha uma cultura podre, não tinha uma cultura que era moldada no pecado, né? Vocês acham que não? Claro que sim, irmãos, né? Jesus ele desceu da sua glória, se tornou homem, nasceu em uma família tipicamente judaica, né? Se comportou como um judeu da sua época, né? Ele se vestiu como qualquer outro judeu da sua época, né? Participava de festas, de casamentos, de jantares, de reuniões, de eventos culturais, né? Ele participava, ele andava com pecadores, falava com prostituta, com adúlteros, né? Ele não fazia discriminação, ele não... isso aí eu não vou, não é para mim, não vou passar por aí, não vou ali falar, vou discriminar. Não, irmãos, ele andou, ele conversou, né? Ele mostrou, ele andou com essas pessoas para mostrar que essas pessoas podiam ter as suas vidas transformadas e mudadas. Ele foi exemplo de amor, foi exemplo de servo, no meio de uma cultura corrompida. Da mesma forma, ele confrontou duramente a cultura para a qual Deus o enviou. Ele repreendeu religiosos, falsos religiosos, confrontou pessoas poderosas da época, né? Confrontou as tradições dos fariseus, né? Confrontou a autoridade de César, né? Denunciou o pecado em todo o sistema cultural corrupto de Israel, né? Não se deixou corromper pela cultura, não cometeu pecado por causa da cultura, por causa das tradições, não fugiu nem se alienou por causa da cultura judaica. Antes ele enfrentou o sistema e denunciou o pecado, né, na forma de viver das pessoas daquela época. E é o nosso grande exemplo, é o nosso maior exemplo de como estar no mundo, né, não participar do mundo, mas transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Paulo vai resumir tudo isso aí lá em Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, né, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós temos que resplandecer como luz, como sal. Essa é a nossa missão como servos do Senhor. E aí eu queria concluir nesta manhã com vocês, dizendo que a igreja não pode comprometer a sua santidade assimilando valores distorcidos da cultura que está inserida. Também não deve preservar-se fugindo do contexto cultural onde ela se encontra. Nossa missão é ir ao mundo, confrontar o mundo através do Evangelho, para que as pessoas conheçam em Jesus o caminho que é capaz de transformar as suas vidas, que é capaz de transformar as suas realidades. Mesmo que para isso, irmãos, nós sejamos perseguidos, mesmo que para isso nós sejamos odiados por essa sociedade. Foi para isso que nós somos chamados.
Foi para isso que o Senhor nos designou como servos, como filhos da luz, para sermos confrontadores desta cultura, deste mundo secular, corrompido pelo pecado, manchado pelo pecado. Como aplicação nesta manhã, eu gostaria de deixar para você 3 aplicações. O cristão deve lidar com a cultura de forma equilibrada, sempre mantendo em mente 3 verdades importantes. Tudo que há no mundo pertence ao Senhor. Tudo que há no mundo pertence ao Senhor. O pecado é uma realidade que afetou toda a cultura humana, que afetou e afeta toda a cultura humana. Só o Evangelho muda essa cultura. Só o Evangelho muda esta cultura humana que carrega os efeitos do pecado. Então, que você ficasse nessa manhã com esses três aplicações, para que você pudesse refletir na sua vida. Tudo que há no mundo pertence ao Senhor. Tudo. O pecado é uma realidade que afeta toda a cultura humana. De que forma nós precisamos reagir a isso? De que forma nós podemos, de alguma forma, levar luz, esperança e transformar essa realidade manchada pelo pecado? Que o Senhor possa te abençoar neste dia, que o Senhor possa fazer o seu rosto resplandecer sobre cada um de nós, nos dar a paz em meio a esta cultura, a este mundo tão difícil, tão desigual, tão desumano em que nós estamos inseridos. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este dia que o Senhor nos concede, pela tua graça, pela tua